parceiro, a parada é a seguinte, Alex, mano, monstro que jogou no Coritiba, deitou no Palmeiras, fez carreira absurda lá no Fenerbahçe da Turquia, ele participou aqui do Flow Esporte Clube, rapaziada, ele comentou sobre essa situação da seleção brasileira, onde, pô, pra ele, pelo menos, ele acha que a culpa não deve ser só jogada em cima do treinador e que também o elenco hoje da seleção brasileira tem muita participação nesse nível hoje apresentado de futebol da seleção brasileira, tirando todas essas paradas que envolvem também a CBF. Bora ver aqui, mano, o Alex, cabecinha de rolão, o que ele falou lá no Esporte Clube. Esse cara aqui, mano, muito sábio, gosto muito do Alex. Legal. E sobre seleção brasileira, cara, quem foi pra você, a gente tá vivendo uma situação de rodízio de técnicos, né? Já tivemos alguns nesse ciclo que não foi só igual o último que o Tite pegou de cabo a rabo. Quem que você acha que é o nome ideal, cara, pra assumir a seleção hoje? Mas pra assumir a seleção ou pra ganhar a Copa? Porque são coisas diferentes, né, cara? Pô, Porque o que acontece muito no futebol brasileiro, a gente é muito preocupado em ganhar, mas ninguém tá preocupado em como ganhar, né? Sim. Então, assim, o que acontece hoje, pra mim, particularmente, não é novidade. Ela é muito semelhante ao que aconteceu em 2000, 2001, 2002. Eu acho que a grande diferença daquele período que eu vivi, que eu estava dentro para os dias de hoje, é que a capacidade de decisão daqueles atletas que lá estavam era maior do que a de hoje. Mas vamos lá, se daqui um ano, independente do nome do treinador, o Rafinha viveu o seu melhor momento, o Vini viveu o seu melhor momento, o Rodrigo viveu o seu melhor momento, o Neymar está numa condição física boa, o Brasil tem condições de, com esses caras, decidirem jogos. Qual é o papel do treinador nesse momento? É ajustar um time que seja o mínimo equilibrado para que esse pessoal que eu citei, e ainda deixei outros de fora, os mais jovens, um Hendrick da vida, um Estevão, um Savinho, os jogadores lá da frente, que eles possam usar da qualidade deles e ser decisivo. Então hoje se fala em muitos treinadores, independe se brasileiro ou se estrangeiro, o cara vai achar um equilíbrio de time, principalmente como defender, e a partir do momento como defender, essa rapaziada da frente vai ter que resolver. Vai ter que dar cara e também ter a condição de solucionar jogos, né? Porque muitas vezes no jogo a solução é do jogador. Cara, que leitura aqui do Alex, né, rapaziada? Porque se a gente for ver, efetivamente, o técnico, ele monta tudo. Ele vai montar um estilo de jogo, uma formação, uma tática, qualquer parada. Ele vai montar um time pra poder disputar aquela partida. Mas quem joga, quem entra em campo, quem decide, são os jogadores. Isso muitas vezes na seleção brasileira, a gente não vê os jogadores com aquela mesma vontade que eles demonstram no clube. A gente não vê os jogadores com aquele mesmo poder de decisão. Chamar o jogo, cara. Joga a bola em mim. Nesse último jogo, nesse penúltimo, né? O último jogo, na verdade, foi contra a Argentina e dali a gente não pode tirar coisas boas. Do penúltimo jogo da seleção brasileira, que foi o Brasil e Colômbia, o segundo tempo, final do segundo tempo, Brasil e Colômbia, o que a gente viu o Vinícius Júnior fazer, não tínhamos visto ele fazer até hoje com a camisa da seleção brasileira. Chamar o jogo, toca a bola em mim, vai pra cima, tenta finalização, tenta jogada, busca alternativa com os companheiros, tem que tentar chamar também. É muito fácil a gente jogar só a culpa no Dorival, que tava fazendo um péssimo trabalho, não tava conseguindo produzir, mas meu parceiro, os jogadores também têm muita parcela de culpa. A partida desastrosa que o Arana fez lá na Argentina, péssimo. Vini Júnior muitas vezes andando e não recompondo, onde o Dorival antes tinha falado, nesse esquema de jogo que a gente vai entrar contra a Argentina, a gente vai precisar muito da participação dos jogadores da ação ofensiva, também recompor, participar da parte defensiva. E a gente viu o Vinícius Júnior andando, o Rodrigo também muito displicente, não chamando o jogo, não aparecendo, se escondendo atrás da marcação. É complicado, cara. Passa muito por causa disso. Parece que os caras jogam aqui pela seleção, beleza. Quem tá me pagando lá é o clube. Na seleção não demonstra aquela garra, aquela gana, aquela vontade de vencer também. Tem muito da questão técnica, mas também os jogadores têm a sua parcela de culpa. Pra ganhar a Copa hoje, quem que você acha que... Cara, eu sinceramente, depois que saiu o Dorival, eu não fiquei pensando muito nisso. Eu acho que tem bons nomes, tem bons treinadores. Agora a questão é que o que quem tá na CBF quer. O que o presidente Edinaldo e o pessoal dele imaginam para a seleção. Por exemplo, eu vi uma entrevista dele, ele falando em audácia, em ousadia. O que seria isso? Nós vamos trazer aqueles jogadores mais velhos que para muitos o ciclo já estava interrompido. Nós vamos apostar em jogadores mais jovens. Que tipo de time nós queremos fazer?
mesmo quando se fala em ganhar a Copa. Eu acho que ele só vira e fala que quer ganhar a Copa. Então, mas aí a pergunta que fica é a seguinte: você quer ganhar a Copa com o Thiago Silva ou com o Murilo? São coisas diferentes. Talvez os dois juntos eles não estejam. Então, assim, nós queremos ganhar a Copa com o Gabriel Magalhães ou com o Thiago Silva. É uma outra situação. Que é o treinador que define, só que normalmente quem dá direção é quem comanda. Então esse tipo de coisa que é algo que eu me pergunto sempre. Entendi. E aqui que é a grande questão da CBF, né, rapaziada? A gente que vê inúmeros casos aí de que empresário escala, empresário às vezes tem muita influência em convocação, em escalação. Isso aqui que ele falou é muito verdade, mano. Tem que ter um planejamento. É uma parada assim muito de última hora. Eu até brinco, mano, confio no Hexa, que não sei o quê. Mas, mano, você tem de uma Copa pra outra 4 anos. Você tem 4 anos pra definir um projeto, pra você pegar um técnico, definir um caminho até o seu destino final, que é a Copa do Mundo. Aí você vai ter eliminatórias, vai ter Copa América e a tão sonhada Copa. Mano, a gente tá há 1 ano e não tem nada. Demitiu o técnico, não sabe qual o estilo de técnico quer. Isso daqui que o Alex também falou é muito verdade. O Edinaldo, que estilo que ele quer pra seleção brasileira? Eu vi até o pessoal comentando aí, pô, mano, mas eles estão cogitando vários técnicos que implementam o futebol de uma forma diferente. Eu até acho que não, cara. Se a gente for ver Ancelotti, Mourinho e Abel Ferreira, eu não acho que esses 3 aqui, eles pensem o futebol de uma forma tão diferente assim. Eu acho que eles têm ali uma preocupação muito forte com a defesa e solta ali um pouco pro ataque, não é um técnico muito ofensivo. Desses 3, dos 4, na verdade, que estão sendo muito cogitados hoje para a seleção brasileira, que eu vejo que tem a maior ofensividade, que joga, vê o jogo, vê o futebol de uma forma diferente desses 3 que eu citei, é o Jorge Jesus. Pela passagem dele pelo Al Hilal agora e pelo Flamengo lá em 2019, é um cara que joga pra frente, deixa jogar também, a parte defensiva ali não é tão, tá ligado, o forte do cara, mas ele deixa jogar, vai pra cima, o time dele gosta de ter a bola, quando não tá com a bola, marca pressão, quer ter a bola, quer jogar, quer ter o jogo pra ele. Então a gente vê que são estilos diferentes. Quando eu vejo aí nas últimas horas e nos últimos dias que a seleção brasileira tá querendo Jorge Jesus, mas também tá soldando o Mourinho, aí é foda, cara. Mourinho é um estilo de jogo, o Jorge Jesus é outro. Uma coisa é você ficar entre Mourinho, Ancelotti e Abel. Aqui eu acho que os 3 estão na mesma órbita aqui de futebol. O Jorge Jesus é totalmente diferente. Aí eu já vejo que tá escogitando Mancini, aquele técnico que ganhou com a Itália a Eurocopa. Já acho que, pô, não sei, não conheço muito. Pellegrini, técnico do Betis, tá sendo cogitado, rapaziada. Noção disso, tá fazendo um bom trabalho lá, ressurgiu o Anthony Prime tá jogando lá no Betis, mas é diferente, sabe? É tudo, mano, os caras só querem um europeu, não definiram nenhuma metodologia pra chegar nesse europeu, isso daí é complicado, cara. Então, assim, nós, por exemplo, que tipo de preocupação nós temos com quem tá vindo depois? Que tipo de time olímpico é o pensar, né? Eu sempre me questionei desde menino. Eu jogo a Copa do Mundo Sub-20 em 97. O ataque da seleção Sub-20 da França era Anelka, Henry e Trezeguet. Caralho. Esses caras tiveram vida na seleção francesa. O nosso time de juniores, pouca gente teve vida na seleção principal depois. E muitos falam assim, mas é porque eles eram bons e a geração do Brasil não era bom. Talvez não seja verdade, a nossa geração era boa, eram bons jogadores. Talvez não fosse para ter vida longa na seleção, talvez fosse, mas eu fico me perguntando relacionado à sequência. Como fazer isso? Então vou dar um exemplo, o Andrei, por exemplo, seu do Vasco. Que tá jogando muito no Sempre jogou bem no Vasco, sempre jogou bem nas categorias de base, jogou bem na seleção brasileira, foi vendido ao Chelsea, tá jogando bem lá no Estrasburgo da França. Na França. Ele é um jogador pra gente apostar ao longo de seleção brasileira ou vamos esperar mais um pouco? É nesse tipo de... Eu dei o exemplo do Andrei porque é um cara que todo mundo gosta, eu acredito que seja quase que uma unanimidade que na idade dele ele é um dos bons jogadores. Então que tipo de ideia nós vamos ter pra frente? Então não sei se o treinador vai ser contratado para um projeto de ganhar Copa, para agradar um lado da imprensa, para agradar um lado do torcedor... E isso só o cara que... O Edinaldo e a turma dele que podem definir. Esse é o problema. Aquele pessoal todo que tá lá para entender também. Porque, de novo, nós não temos hoje 60 selecionáveis. Sim. Eu acho que são menos jogadores.
Então, dentro desses menos jogadores que o Brasil tem, dentro das características que tem ali, essa rapaziada, pô, como é que eu posso mexer um pouco mais com o Rodrigo? Sim. Como é que eu posso mexer com o Rafinha? O que eu posso fazer para que o Vini renda próximo do Real Madrid? Como é que eu posso trazer o melhor Neymar? Entendi. Eu acho que eles vão olhar nisso no treinador também. Você acha que essa geração ela é bem abaixo das outras do Brasil? Comparando as gerações do Brasil e comparando com as gerações do mundo hoje. Qual que você acha que é essa... Com a relação do mundo hoje, não acredito. Eu também não acredito. Mas do Brasil você acha que é abaixo de outras? Eu não acredito porque, vamos lá, o Marquinhos joga no Paris Saint-Germain, um dos principais times da Europa. Temos 2 jogadores brigando, o atual bola de ouro e talvez o possível, Rafinha. O Rafa e o Vini. O Rodrigo é sempre importante no Madrid. Uhum. O Endrick chegou no Madrid e quando entra e joga bem. O pessoal da Premier League joga nos times deles, jogam em bom nível. Quem mais? O Estevão tá saindo do Brasil cheio de moral. Eu não gosto de comparar com as gerações anteriores por um motivo bem simples. Se no ano que vem eles tiverem um mês mágico e ganharem a Copa, todo tipo de comparação ele vai embora. Sim. Que é o mesmo que acontece com a seleção argentina hoje. Seleção argentina antes da Copa do Mundo, ninguém queria o Scaloni, ele era criticado por todo mundo, a AFA era criticada... Mas custou a voltar para a seleção? A AFA era criticada por todos por ter oferecido o cargo ao Scaloni. O Messi era super questionado porque não era o mesmo Messi do clube, estava em decadência. Era sempre abaixo do Maradona, que a galera falava. Para o final da carreira, e quando vem o peso da Copa do Mundo, isso tudo se transforma. Então, assim, o Brasil tem bons jogadores, tem boa geração, só que é o que eu falei há pouco. Esse pessoal, num dia qualquer, eles têm que pegar a bolinha e ganhar um jogo para a seleção brasileira. Muitas vezes fugindo um pouco da parte tática, fugindo um pouco daquilo que todo mundo imagina de um ideal tático, porque o jogo é do jogador, cara. O jogador, às vezes, vai pegar a bola, vai tirar um coelho da cartola e vai resolver. Qual é o trabalho do treinador? Equilibrar isso para que isso acabe acontecendo. Infelizmente, com o Diniz não aconteceu e agora com o Dorival não aconteceu. Quem vier o próximo, eu acho que o principal é isso. Mas para mim, eu acho que os caras estão olhando qual treinador pode mexer com esses caras individualmente. Para que do individual passe para o setor, do setor passe para o coletivo e aí sim o Brasil possa resolva a situação pro ano que vem, né? E aí o Brasil, porque hoje nós estamos em abril... Nós temos aí um ano e pouquinho para que o Brasil... 6 jogos? 7? 8 jogos no máximo? Então eu acho que o principal é isso. Como é que esse cara... Porque se nós olharmos para trás, como é que o Zagallo mexia no Dunga? Como é que o Felipe mexeu no Ronaldo? Você acha que existe a diferença de treinador de clube e de seleção? Que a galera sempre fala? É que a diferença do treinador de clube é o seguinte, você perdeu no domingo, então tá lá, Cruzeiro e Atlético. O Léo Jardim perdeu o jogo, na segunda-feira ele tá com os jogadores dele. O Cuca ganhou o jogo, na segunda-feira tá com o jogador dele. O Cuca perdeu, no outro dia tá ali. O Léo ganhou, no outro dia tá lá. O que acontece com a seleção brasileira? E hoje em dia mais, porque tem menos jogadores no Brasil. E hoje, por exemplo, o jogador não passa nem no meio do povo. Eu lembro ano passado, eu vim numa data FIFA pro Brasil... Eu peguei o voo com 4 jogadores da seleção brasileira. Eu dei mais autógrafo e foto que os jogadores atual da seleção brasileira. Os galera fica brincando aqui, porque a gente tem um programa de segunda e sexta que chama Várzea, que é o jogador cara crachá, que a galera não sabe quem é, tem jogadores. E o que me chamou a atenção na época, quando aconteceu isso comigo? Porque é uma rapaziada que não tá aqui. Vai acabar o jogo, independente se ganhar ou se perder. Por exemplo, a rapaziada tomou 4-1, eles voltaram pros seus clubes para jogar no sábado. Aqui, no nosso período, eu vou dar o meu exemplo, eu perdi 3-0 pro Chile na eliminatória de 2002. A gente enfrentou os caras na chegada em Guarulhos, no outro dia tinha jogo, dá cara, né? Tinha que dar entrevista pra imprensa, tinha que cruzar o torcedor. Então, a diferença do clube é essa, no clube você vivencia isso todo dia, ganhando, perdendo. Uma coisa que eu sempre falo, eu falo nos clubes que eu trabalhei, de treinador agora, falei, cara, eu preciso entender como é que esse cara chega pro treino no dia seguinte. No dia seguinte que ele foi expulso, no dia seguinte que ele fez o gol, no dia seguinte que ele ganhou todos os prêmios das rádios, da imprensa. É o dia seguinte que... Vou dar um exemplo do que aconteceu agora. Rafael Veiga é o principal nome de São Paulo.
Palmeiras. Não, de São Paulo. De São Paulo. Do futebol de São Paulo. Por quê? Porque ele é o cara que ganhou todos os títulos com o Palmeiras nos últimos anos. Ele perde um pênalti contra o Corinthians num jogo decisivo. Tendo uma porcentagem absurda, né? No tempo que todo mundo tava ali olhando pro cara. Como foram os dias seguintes do Rafael Veiga? Somente ele, o pessoal que tava com ele aqui. E ele já deu uma entrevista meio polêmica, não sabia se ia ficar ou não. Já tem isso. Mas isso é um sentimento do cara. Total. Então vamos imaginar que o Rafael Veiga tenha perdido esse pênalti na seleção e vai voltar para a Arábia Saudita, como voltou o Bento. É uma coisa que não se cria. Então, quando eu olho para a CBF, eu fico imaginando que tipo de relação pessoal esse treinador e essa comissão vai ter com o Neymar, vai ter com o Rodrigo, vai ter com o Rafa. Vamos lá, o Thiago Silva volta ou não volta. O Marquinhos se mantém ali como uma das lideranças. O Ederson e o Alisson estão fora. Quem vai ser o goleiro? Vai ser o Bento? Vai ser outro? Não vai? Que essa é uma discussão que tem que estar. Ela tem que ser quase que semanal. Se a gente for ver aqui, rapaziada, isso daqui é uma pura verdade. Apesar que o trabalho de seleção do técnico sempre foi esse, né? Trabalho de seleção de técnico, você nunca tem aquele tempo pra você definir um time e dar um padrão absurdo pra ele. Porque o principal você não tem, que é o dia a dia com os jogadores, que nem o Alex falou. Então você tem que dar uma mínima condição, um mínimo ali de padrão de jogo, nos poucos contatos que você tem com esses jogadores, pra definir, cara, você vem aqui, você vai aqui, você vem aqui, e as qualidades individuais dos jogadores vão se sobressair. Isso daí a gente, concordamos, né? A seleção brasileira tem. A seleção brasileira tem jogadores que conseguem fazer isso. Desequilibram em Real Madrid, em Premier League, em Barcelona, seja onde for. Tem jogadores de renome com qualidades individuais que conseguem fazer isso. O problema é que até agora, nesse momento, não achamos um técnico que consiga definir um básico para a seleção, onde a seleção consiga extrair isso dos caras. Isso daqui que ele falou também é uma parada. Os jogadores, eles não sentem a derrota. No dia seguinte já embarca de voo, já vai voltar para a vivência de clube. Essa é a grande parada também, tem isso daí. Os jogadores parece que, sentimos ali a derrota, mas beleza. Vou voltar lá, tô vivendo um bom momento em Barcelona, Real Madrid, vou focar já na rotina do clube. Não tem essa parada. Quando a maioria jogava aqui em território nacional, tinha aquela pressão ainda maior da mídia, né, mano? De fazer pergunta, questionar, mas no jogo do Brasil lá, não sei o que, já não tinha aquela distinção clube e seleção. Hoje em dia tem. Hoje em dia é raro, mano, os caras depois de uma derrota vexatória dessa, dar alguma entrevista, né? E quando tem alguma entrevista é pré-jogo, alguma coisa assim, e é raro às vezes, né? A gente viu agora ter mais antes desse jogo contra a Argentina, porque tem aquela parada lá do Romário, o podcast do Romário, que ele chamou lá o Rafinha, o Endrick e o Rodrigo pra dar um bate-papo, teve até a parada do Rafinha, mas é difícil. Tem esse distanciamento hoje, por mais que a gente tenha celular, rede social, mídias sociais, tudo na palma da nossa mão, mas tem esse distanciamento jogador-torcedor, tá ligado? Muitas vezes ali eles estão esperando, os torcedores estão esperando os jogadores na entrada do hotel, os caras passam reto. Não tem muito contato. 2 autógrafo, tchau. Você viu o Alex falando? Eu, Alex, dei mais não tirando o peso do Alex, tá? Um dos grandes, dos maiores aí da história do futebol brasileiro. Mas a gente vê, o Alex aposentado deu mais autógrafo do que os próprios jogadores hoje da seleção brasileira. Isso daí que ele falou é muito verdade, porque a gente vê qual que vai ser a tática aí da CBF na escolha de técnico. Qual que vai ser o caminho traçado até a Copa do Mundo? Vai voltar a convocar aqueles jogadores que já eram praticamente descartados nas últimas 2 convocações? Casemiro, Thiago Silva, jogadores mais experientes, vai renovar, como é que vai ser? Como é que vai ser essa parada? Quero saber a opinião de vocês e o que vocês acharam aqui das minhas declarações, das declarações do Alex, que, mano, pra mim é um dos caras mais cultos e intelectuais aí do futebol. Sabe e sabe muito. Falou muita coisa aqui que eu não tinha ouvido ainda. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês. Assim que der, eu vou estar respondendo, eu vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo.